Olá, meus queridos amigos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos hoje para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade aí ao estudo do Newton da semana anterior. Hoje nós estamos no capítulo 21, que é Haverá falsos cristos e falsos profetas. E hoje, mais especificamente, nós vamos para o item 5, dando continuidade ao que foi estudado na semana passada. Lembrando, né, que na semana passada, como o Newton nos falou, né, falou da missão dos profetas, né, da definição de profecias, predições. E hoje nós vamos falar aqui dos prodígios dos falsos profetas. Bom, como sempre, eu vou ficar aqui no cantinho e vamos dar destaque ao texto que nós temos que estudar. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, ou seja, no estudo das religiões e das coisas de Deus, né? Os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Vejam bem, são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. E aí vem, as leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, ele pode, sem dúvida, derrogá-las, se isso lhe apraz. Mas o simples bom senso diz que não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Então, o que está querendo dizer aqui para nós nesse pedacinho é que, evidentemente, como foi Deus que criou as leis da natureza, as leis que regem o universo, é evidente que ele pode derrogá-las, ou seja, ele pode fazer com que elas se modifiquem ou com que elas deixem de vigorar. Entretanto, ele coloca, se isso lhe apraz. E a pergunta que a gente deve sempre se fazer é, será que isso seria da vontade de Deus remover alguma lei da natureza? Né? Derrogar, como está o verbo aqui, alguma lei da natureza? Se a gente entende Deus como um ser perfeito que fez leis perfeitas, não há necessidade de modificar ou de revogar alguma dessas leis que vigem no universo por milhões de anos, desde a eternidade, como a gente compreende. Então, a gente pode concluir que, uma vez que as leis da natureza... Olha só, passou um gatinho aqui. Uma vez que as leis da natureza são perfeitas e que não deve ser da vontade de Deus remover, revogar essas leis, os milagres, sendo fora das leis da natureza, eles não existem. Então isso a gente estuda bastante no Espiritismo, né? Que os milagres, aqueles que a gente entende como fora das leis da natureza, na verdade não existem. Mas tem uma explicação para eles que a gente vai ver em seguida. Né? Se, pois, segundo o sentido que se dá a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que os próprios eleitos sejam por ele enganados, disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus. E não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. Então, a gente tem que ter em mente que quando alguém, né, nos mostra um prodígio, nos faz alguma coisa que nos parece impossível, que nos parece mágica, que nos parece milagre, isso não quer dizer imediatamente que essa pessoa vem enviada por Deus para fazer. Por quê? Porque ele está dizendo que não são milagres, na verdade, né? São manipulações possíveis de serem feitas, nós vamos ver agora em seguida, e que tanto seres, ou espíritos, ou pessoas do bem quanto as do mal podem fazê-los. Né? É preciso, pois,
procurar um sentido mais racional para essas palavras aqui, né? Qual palavra? Né? Os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. Né? Ele está falando dos milagres, ou seja, os prodígios. Né? Aos olhos do vulgo ignorante, ou seja, aos olhos daquelas pessoas que não estudaram, que não têm informações ainda, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural. Então vejam, aos olhos de quem não tem conhecimento, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. A causa, uma vez conhecida, reconhece-se que o fenômeno, tão extraordinário que pareça, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural, ou seja, uma lei da natureza, que ainda algumas pessoas não conhecem e outras conhecem. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o da ciência. Ou seja, à medida que a ciência vai explicando as coisas, a gente vai entendendo como alguém que fazia uma coisa que parecia miraculosa não era milagre, ele conseguia manipular forças que a gente ainda não conhecia. Né? Em todos os tempos, os homens exploraram, em proveito de sua ambição, de seu interesse e de sua dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de darem a si mesmos o prestígio de um poder supostamente sobre-humano, ou de uma pretensa missão divina. Estão aí os falsos cristos e os falsos profetas, de que estamos falando aqui neste capítulo, né? Pessoas que, por terem alguma habilidade, as exploravam em nome de ter alguma missão divina para atrair para si pessoas, poder, dinheiro e etc. Né? A difusão dos conhecimentos lhes aniquila o crédito, por isso o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. Por isso que é importante estudar e entender como as coisas funcionam. Né? O fato de operar o que aos olhos de certas pessoas passa por prodígios não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno pode possuir, tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres sérios e exclusivamente morais. Então agora vamos explorar um pouquinho esse texto aqui, né? Então vejam, aqui no segundo parágrafo, está dizendo que aos olhos da pessoa que não estudou tudo parece ser milagre, né? E que à medida que a ciência vai avançando, né? Esses milagres vão se desmistificando porque as pessoas vão entendendo por que eles aconteciam. E diz que em todos os tempos, né, sempre os homens exploraram isso em proveito da sua ambição e do seu interesse. A gente conhece da história muitos casos, né, de pessoas, e até hoje a gente vai, né, muitas vezes a gente vai num show de mágica, né, e acha aquilo lindo, só que hoje em dia a gente já sabe que são truques. Então a gente fica olhando para ver, nossa, como foi bem feito esse truque. Ninguém mais acredita hoje que o mágico tem poderes mágicos. Né? Agora, a gente ainda tem conhecimento, né, de casos de pessoas que falam para pessoas, como estão dito aqui, vulgos ignorantes, ou seja, pessoas que têm menos conhecimento e exploram isso. Né? Isso é muito grave. Né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um rapaz de uma determinada religião dando um testemunho que ele pediu para Jesus dar um sinal, e que de repente o celular dele tocou e ele atendeu, era Jesus, falando, olha meu filho, você pode fazer tal coisa. E ele falou, não é Jesus, não, aqui é Jesus, pode acreditar que eu sou Jesus te falando. Gente, acho que uma coisa que a gente não pode ser é ingênuo, e uma coisa que a gente não pode perder é o bom senso. Né? Não é plausível que Jesus vai entrar em contato com alguém através do celular, não é verdade?
Porque senão isso não estaria acontecendo só com uma pessoa, só com aquele cidadão. Tá? Estaria acontecendo com muita gente. Quanta gente mais, né, mereceria, né? Imagina, lá o Divaldo Franco ia receber ligação de Jesus toda hora. Né? Então, eu acho que a gente não pode perder o bom senso. Mas tem gente que é tão inocente que acredita naquilo. Né? E esse é um falso profeta, com o qual precisa se tomar muito cuidado. Não é verdade? Nós temos que tomar cuidado também. E aqui ele está querendo dizer também o seguinte, né? O fato de operar o que aos olhos de certas pessoas passa por prodígios não é, pois, sinal de nenhuma missão divina. Por quê? Porque tem gente que tem habilidades e pode adquirir habilidades, ou então faculdades orgânicas especiais, ou seja, uma certa mediunidade que pode estar sendo usada para o bem ou para o mal. Quantas vezes a gente já ouviu falar de videntes? Pessoas que a gente vai lá e elas, sem a gente falar nada, eu acredito que isso seja possível, né? Sem a gente falar nada, ela fala o nosso passado, fala coisas do presente e arrisca dizer coisas do futuro. Sei lá, algumas ela pode até acertar. Ah, é pura sorte? Não, eu acredito que ela tenha alguma faculdade orgânica, alguma mediunidade que ela consegue explorar, né? O tempo numa dimensão diferente da nossa. Porque a gente sabe que o mundo é formado por várias dimensões. Né? Nós conhecemos aqui 3 dimensões. A gente consegue imaginar uma 4ª dimensão. Mas existem muitas outras dimensões que a gente não tem acesso pela nossa condição de seres encarnados nessa situação que estamos aqui. Então, o tempo é uma dimensão que para nós ela é inacessível. Né? A gente não consegue manipular o tempo, mas seres que estão e que têm acesso a outras dimensões conseguem ver o tempo de uma outra forma. Tanto é que nós já vimos em sessões de desobsessão, em filmes, em livros, em palestras, pessoas que acessam fatos do passado e mostram para aquele espírito que precisa ver com uma facilidade muito grande. Por quê? Porque ela acessa a dimensão tempo de uma forma que nós não conseguimos. Então, eu acho que essas pessoas têm faculdades orgânicas especiais, sim. Algumas até bem intencionadas, podem falar coisas. Outras usam para ganhar dinheiro, usam para se autoprestigiar, né? Para ter fama. E isso também é, num certo sentido, ser um falso profeta. Então, nada a ver ter habilidades ou faculdades especiais com ter uma missão divina, tá certo? E aqui a lição que vem para a gente é: o verdadeiro profeta se reconhece, tá aqui, o texto deu uma pulada, tá aqui. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Exclusivamente morais. Então, é pelas ações daquela pessoa, por tudo que aquela pessoa fala e faz, porque não basta falar, tem que fazer, é que a gente conhece as ações e a gente conhece o verdadeiro profeta. Não vou querer aqui dizer, por exemplo, vou dar um exemplo, Divaldo Franco. Eu gosto muito do Divaldo. Que ele seja um profeta. Num determinado sentido da palavra profeta, ele é sim, porque ele vem falar as coisas divinas, né? As coisas de Jesus. Tá bom, ele faz predições? Não, mas ele não é um adivinho, não é verdade? Ele não é uma pessoa que veio com uma missão de predizer o futuro. Não é nesse sentido que ele faz profecias, mas ele faz profecias no sentido de divulgar a palavra de Jesus. Muito bem. E de alertar as pessoas das consequências daquelas coisas que podem vir pela frente. A gente pode duvidar da moral do Divaldo Franco? Eu acredito que se a gente for ver as ações dele, a gente vai se sentir um pouco impulsionado a não duvidar, né? Porque ele fez lá
a Mansão do Caminho, que acolhe mais de 5.000 crianças, que tem hospital, que tem escola, que tem gente que mora lá dentro, que dá emprego para um monte de gente. E ele foi fazendo obras, obras, obras. Então, coisas boas, né? E aí a gente vê que, então, ele provavelmente não é um falso profeta, porque a gente analisa as suas obras. Então a gente não pode, a ideia aqui é, né? A ideia do evangelho nesse pedacinho aqui é: tomem cuidado com aquelas pessoas que vêm lhes mostrar prodígios e habilidades dizendo que tem uma missão divina. Nem sempre, tá certo? Na sequência, nós vamos ver com o Valdemar, semana que vem, né, que a gente não deve também acreditar em todos os espíritos. Não é porque foi um espírito que falou numa transmissão mediúnica que aquilo é verdade e que aquilo vem a ser uma mensagem de acordo com o que Jesus nos explicou, tá certo? Mas isso é o Valdemar que vai nos explicar a semana que vem. Tenham todos uma ótima semana, até quarta-feira, no nosso estudo do Livro dos Espíritos, e que nós sejamos todos abençoados e que a paz de Jesus esteja conosco e que agora cada um que vá fazer as suas vibrações possa pedir pelos seus entes queridos, mas que peçam também pela nossa humanidade que está precisando ser ventilada com bons ares e com bons fluidos de amor. Boa semana para todos e fiquem com Deus.